Você já parou para pensar onde exatamente os cristãos irão passar a eternidade? Todos nós crescemos ouvindo que o destino final dos salvos é o céu, no qual louvaremos eternamente a Deus. Mas, e se eu te dissesse que isso não é exatamente o que a Bíblia ensina? E se eu te dissesse que o que a Bíblia fala sobre a eternidade é muito mais glorioso, real e surpreendente do que você já imaginou em toda a sua vida? Pois é, prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a forma como você entende não apenas o futuro, mas até mesmo sua realidade presente. Capítulo 1. O começo de tudo. Em primeiro lugar, é essencial entender que, para compreendermos o futuro, precisamos olhar para o passado. Não há como falar sobre o fim sem antes entender o começo. É impossível tratar de redenção e consumação sem mencionar a criação e a queda. Por quê? Porque tentar interpretar o livro de Apocalipse sem considerar o que aconteceu em Gênesis é como assistir apenas ao final de um filme sem ter visto o seu início e querer entendê-lo. Então, vamos lá. Em Gênesis 1:28, Deus abençoou o homem e a mulher e lhes deu uma missão. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Essa ordem reflete aquilo que os teólogos chamam de mandato cultural. A ordem divina para que o ser humano desenvolvesse a criação, construísse sociedades, criasse arte, cultura, leis e conhecimento. Mas no capítulo 3 de Gênesis, tudo muda. Adão desobedece e o pecado entra no mundo. A terra é amaldiçoada, o trabalho se torna pesado e o relacionamento com Deus é rompido. E é nesse contexto de queda que Deus faz a primeira promessa de redenção. Em Gênesis 3:15, ele anuncia que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É o primeiro vislumbre do Evangelho. Assim, vemos que desde o princípio, Deus mostra que o mal não teria a palavra final e que reverteria os efeitos malignos causados por ele. Capítulo 2. O plano redentor de Deus. A partir daí, toda a história bíblica revela esse plano de restauração. Deus chama Abraão, forma Israel, envia profetas e, no tempo certo, vem o próprio Filho, Jesus Cristo. Paulo explica em Colossenses 1:20 que Cristo veio para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, o plano de Deus é muito maior do que simplesmente salvar almas. Ele quer redimir toda a criação corrompida pelo pecado. Desse modo, assim como o pecado afetou tudo, o corpo, o tempo, o espaço, a natureza, a redenção de Cristo também alcança toda a criação. Capítulo 3. A promessa de novos céus e nova terra. Como vimos, desde o princípio, Deus prometeu uma nova realidade de vida. Ele nos assegurou novos céus e nova terra. Essa realidade pode ser vista no livro do profeta Isaías, o qual já falava sobre essa promessa. Em Isaías 65:17, Deus diz que criaria novos céus e nova terra. E no capítulo 66, ele reafirma que essa nova criação permaneceria diante dele para sempre. Percebam, Isaías não fala de destruição total, mas de renovação, de um mundo transformado. Uma criação purificada, restaurada e livre do mal. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, também fala sobre esse dia glorioso. Ele diz que os céus passarão com grande estrondo e a terra será purificada pelo fogo. E logo acrescenta: nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Verso 13. Porém, o fogo mencionado por ele não é apenas destruidor, é santo e purificador. Para ilustrar essa verdade, ele usa o exemplo de Noé. Assim como o mundo antigo foi limpo pela água no dilúvio, o atual será limpo pelo fogo que remove toda a impureza e devolve o brilho original da criação. Deus não destruiu o mundo na época de Noé, mas o purificou por meio das águas que destruiu somente os perversos de sua geração. O livro de Apocalipse apresenta essa esperança escatológica de maneira ainda mais vívida e completa. João, em uma visão espiritual, viu essa realidade de forma clara.
No capítulo 21, ele descreve: Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Prestem atenção em sua visão sobre o futuro. Ele não nos vê subindo para o céu, mas a própria cidade de Deus descendo à terra. Não somos nós quem subimos para habitar com Deus eternamente, mas Ele mesmo quem desce para habitar conosco para sempre. E João continua dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. Apocalipse 21:3. Vejam que incrível! A eternidade não é o homem fugindo da terra, é o céu vindo até nós. O trono dele vem para a terra e ele habita conosco para sempre. No fim, é Deus quem desce até nós e não nós quem subimos até ele. Capítulo 4. A teoria da evacuação. Por muito tempo, muitos cristãos acreditaram numa ideia chamada teoria da evacuação. A crença de que Deus vai nos tirar da terra, levar para o céu e deixar tudo aqui ser destruído. Porém, a teoria da evacuação é erro de uma fé que foge do mundo. Essa visão vem mais da filosofia grega do que da Bíblia. É uma influência platônica que separa o espiritual do material, como se o corpo e o mundo físico fossem maus e precisassem ser abandonados. Mas a Bíblia reprova essa ideia. A criação nunca foi o problema, o pecado foi. E o plano de Deus nunca foi abandonar o que ele criou, mas redimir tudo o que o pecado corrompeu. Romanos 8:21 explica que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se Deus fosse destruir a terra completamente, Satanás e o pecado teriam vencido no cumprimento de seus planos. Mas não venceram, pois a vitória é de Jesus Cristo na cruz. Por isso, Deus vai restaurar o universo, renovar o corpo e trazer a eternidade para a terra. Capítulo 5. O céu. É temporário. Mas se o destino final não é o céu, o que acontece com quem morre em Cristo hoje? A resposta está nas palavras do apóstolo Paulo. Em Filipenses 1:23, ele diz que deseja partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. E em 2 Coríntios 5:8, ele afirma que deixar o corpo é habitar com o Senhor. Isso mostra que os salvos estão com Cristo no céu, mas esse estado é temporário. Porque, como Paulo ensina em Romanos 8:23, nós ainda aguardamos a redenção do corpo. Quando Cristo voltar, ele trará consigo os que morreram nele, e todos receberão corpos glorificados, incorruptíveis e eternos, para viver para sempre aqui, em uma terra renovada. O céu é o lugar de espera, a nova terra é o destino final. A Bíblia nos ensina que viveremos em um mundo completamente restaurado, limpo de toda mancha do pecado. Nessa nova realidade, vemos uma conexão direta entre o mandato cultural que Deus deu à humanidade no princípio e a eternidade. Tudo o que fomos chamados a desenvolver aqui, nossa criatividade, nosso trabalho, nossas habilidades, será plenamente restaurado e terá continuidade na nova criação. A nova criação é descrita como uma cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém. Ela não é simbólica ou abstrata, mas uma cidade real, planejada por Deus. João a descreve como uma cidade quadrangular, com muros, portões e uma rua principal, feita de ouro puro e transparente como vidro, como está em Apocalipse 21, 12-21. E é importante notar, a cidade vem do céu para a terra, e não o contrário. Não é o homem que sobe, mas Deus que desce para habitar com o seu povo. Essa cidade é cheia de elementos concretos, muros, ruas, pedras preciosas, portões e construções. Há movimento, vida, corporeidade. Teremos corpo, caminhar, contato, rotina. Não seremos espíritos flutuando em nuvens. Na nova criação, também haverá alimento, como mostram as profecias e o próprio exemplo de Cristo após a ressurreição. João 21, 12, 14. Comeremos novamente, não por necessidade física,
mas como forma de celebração e comunhão com o Criador. Isaías 65, 21, 22 mostra que haverá trabalho, um trabalho pleno e alegre. O profeta diz que construiremos casas e nelas habitaremos, que plantaremos vinhas e comeremos o fruto do nosso trabalho. O labor continuará, mas sem o cansaço, a frustração e o peso da maldição. No centro da cidade haverá uma praça, onde está o trono de Deus e do Cordeiro. De lá fluirá o rio da vida, e junto dele estará a árvore da vida, a mesma do Éden, que dará frutos todo mês e cujas folhas curarão as nações. Apocalipse 22 e 1-2. Ali reinaremos com Deus para sempre. Apocalipse 22, 5. Longe da ideia de almas desencarnadas tocando harpas sobre nuvens, a Bíblia fala de novos céus e nova terra. Isaías 65, 17. Um mundo repleto de construções, árvores, rios, alimento, trabalho e comunhão. Uma criação viva, concreta, redimida e em perfeita harmonia com Deus. Tudo isso mostra que o que fazemos hoje tem valor eterno. As obras que realizamos, os dons que desenvolvemos, os frutos do nosso trabalho em obediência ao mandato cultural, tudo será purificado do pecado e permanecerá na eternidade. Apocalipse 21, 24 e 27 diz que as nações andarão à luz da cidade e que os reis da terra trarão a ela a glória e a honra das nações. Isso significa que a nova criação não será apenas o lar de almas redimidas, mas também o lar daquilo que há de melhor nas civilizações humanas: a arte, a música, a literatura, a arquitetura, o conhecimento, tudo o que foi criado para glorificar a Deus. A vida humana, purificada do pecado, será gloriosa. Tudo o que foi digno, belo e verdadeiro será preservado e levado para a eternidade. A nova criação será o reencontro do homem com seu propósito original. Um mundo cheio de vida, cor, som e alegria, totalmente restaurado e abençoado por Deus. Isso muda completamente nossa forma de pensar sobre a eternidade. Em vez de esperar uma fuga da Terra, somos chamados a contribuir para a eternidade agora, com tudo o que fazemos para a glória de Deus. Por isso, o cristão não deve viver de forma ociosa. Deve aprender, crescer, desenvolver suas habilidades artísticas, profissionais e intelectuais, porque todo trabalho realizado em fidelidade ao mandato cultural será purificado da iniquidade e desfrutado por nós para sempre na presença do Senhor. Capítulo final. Gloriosa redenção. Resumindo, a Bíblia nos revela que a eternidade não é uma fuga da terra, mas a plena restauração de tudo o que Deus criou. Desde o mandato cultural dado a Adão e Eva, passando pela promessa de redenção em Cristo, até a visão de João em Apocalipse, vemos um plano divino que não destrói, mas transforma. A nova Jerusalém desce do céu, a terra é purificada, o trabalho, a criatividade e a vida humana são plenamente restaurados. O céu é apenas um estado temporário de espera. O destino final é a nova criação, um mundo concreto, cheio de vida, propósito e glória, onde Deus habita conosco para sempre. Assim, a eternidade é a consumação de tudo o que é bom, verdadeiro e belo. Um reencontro do homem com seu propósito original e a perfeita comunhão com o Criador. Jesus prometeu: os mansos herdarão a terra. Mateus 5:5. Essa é a herança dos santos. Deus não vai destruir sua criação. Ele vai restaurá-la completamente. Apocalipse 21 diz que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Então, da próxima vez que alguém disser: quando eu morrer, vou para o céu para sempre, lembre-se disso. O céu é só o começo. O destino final é muito maior. Muito bem, chegamos ao final desse vídeo. Se gostou do conteúdo, não guarde só para você. Compartilhe com outras pessoas. E lembrem-se, o céu é apenas a espera. O destino final é uma terra totalmente renovada, cheia da glória de Deus.
O Senhor Deus abençoe todos vocês para que descansem nessa sua promessa. E eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. E essa promessa é para você.